Hoje, a gente vai falar sobre o erro de 1 milímetro, um tema que, olha, parece pequeno, quase nada, mas que tem consequências gigantescas e, às vezes, até fatais. Dá uma boa olhada nesse espaço aqui. 1 milímetro. No nosso dia a dia, isso aí não faz a menor diferença. Mas pensa só, na indústria de petróleo, na fuselagem de um avião, esse único milímetro pode ser uma verdadeira sentença de morte. A gente vai analisar 3 casos reais, onde errinhos minúsculos, que caberiam debaixo da unha, causaram prejuízos de milhões de dólares e custaram centenas de vidas. Depois dessa análise, eu garanto, a forma de olhar para um critério de aceitação nunca mais vai ser a mesma. Vamos entender de uma vez por todas porque o metal não perdoa quem ignora o detalhe. Vamos começar com o que eu chamo de crônicas de uma falha. E a nossa primeira parada é lá na Segunda Guerra Mundial, no meio de um mistério em alto mar. Os navios Liberty, esses eram gigantes que carregavam o esforço de guerra dos aliados nas costas, levando suprimentos essenciais. Só que uma coisa terrível começou a acontecer. Sem sofrer nenhum ataque, sem mais nem menos, esses colossos de aço estavam de forma inexplicável se partindo ao meio. E a causa? Bom, era um detalhe de projeto que parecia totalmente inofensivo. Os cantos das escotilhas eram quadrados, sabe? E isso criava pontos de altíssima tensão. Junta isso com o frio do oceano que deixava o aço mais quebradiço e pronto, uma trinca de 1 milímetro era o gatilho para uma fratura catastrófica que corria o navio inteiro em segundos. Agora, vamos dar um salto no tempo, direto para 1988, para um voo que virou um pesadelo a 24 mil pés de altitude. Esse é o caso do voo 243 da Aloha Airlines. Nesse caso, a falha foi acontecendo aos pouquinhos. Ao longo de milhares de voos, a fuselagem expandia e contraía, e pequenas fissuras de corrosão e fadiga começaram a aparecer em volta dos rebites. Eram falhas minúsculas, que uma inspeção rigorosa deveria ter encontrado, mas não encontrou. O resultado, uma descompressão explosiva que literalmente transformou o avião num conversível em pleno voo. A nossa última história não acontece nem no céu nem no mar. Acontece debaixo da terra, em milhares de quilômetros de dutos que transportam nosso petróleo e gás. É uma ameaça invisível, constante. Tenta imaginar uma solda que une 2 tubos. Lá na parte mais interna, uma área minúscula de 1 milímetro não se fundiu direito. A olho nu é impossível ver, mas para a física, aquilo ali é uma bomba relógio. Cada ciclo de pressão no duto força essa pequena imperfeição que vai crescendo devagarinho, dia após dia, até que, uma hora, o duto se rompe. Ok, já vimos os desastres. Mas por quê? Por que uma falha tão pequena pode ser tão destrutiva? A resposta não está no tamanho do defeito, mas sim na forma dele. E isso nos leva a um conceito que é chave para entender tudo isso. O grande culpado por trás de todas essas histórias tem um nome: concentrador de tensão. Pensa numa folha de papel. É bem difícil rasgar ela só puxando as bordas, né? Mas e se você fizer um pequeno corte na borda? Toda a força se concentra ali e o papel rasga facinho. O mesmíssimo princípio vale para o aço. Então, vamos lá. Uma pergunta para ver se a ideia pegou. Numa placa de aço que está sob tensão, o que representa um risco maior? Uma trinca bem fina e pontuda, com só 1 milímetro, ou um furo redondo, liso, 10 vezes maior, com 10 milímetros de diâmetro? A resposta pode até surpreender. A pequena trinca de 1 milímetro é infinitamente mais perigosa. A geometria pontuda da trinca funciona como uma cunha, multiplicando a tensão na pontinha dela a níveis absurdos. Já o furo redondo, por ser liso, deixa a tensão fluir ao redor, distribuindo a força. O ponto crucial aqui é a agudeza da falha, não só o tamanho dela. É isso que dita o risco. E é aqui que tudo se conecta, nos levando ao elemento final e talvez o mais importante dessa cadeia toda: a pessoa que tem a responsabilidade de encontrar essas falhas de 1 milímetro. O inspetor. Quando um inspetor reprova uma peça por causa de uma imperfeição de 0,6 milímetros, quando a norma só permite 0,5, isso não é ser chato, não é burocracia, não é uma opinião. É a aplicação direta da física da fratura. É reconhecer que aquele 10º de milímetro a mais pode ser a diferença entre a operação segura e a catástrofe que a gente acabou de ver. Isso tudo nos leva a uma verdade fundamental. Um critério de aceitação numa norma técnica não é uma recomendação, não é uma meta. É um limite de segurança estabelecido pelas leis da ciência dos materiais.
Um limite escrito com base na história de falhas como essas que vimos. Ignorar isso é ignorar a própria física. Então fica aqui a reflexão. Os navios Liberty, o voo 243, os dutos rompidos, todos eles servem como um lembrete da imensa responsabilidade que existe numa única assinatura num laudo de inspeção. É o peso de vidas, do meio ambiente, de um futuro seguro. E a pergunta que fica é: você teria coragem de assinar e aprovar, sabendo que 1 milímetro pode ser o limite?